Fala pessoal, como é que vocês estão? Agente histórico aqui. Hoje eu tô aqui para reagir a um vídeo do Charlie Barkley e é um dos pontos do debate com o Kim Kataguiri. Eu quero abordar esse ponto em específico, tá bom? E eu vou usar só do Adam Smith para poder corroborar com o argumento dos dois aqui, tá bom? Vamos começar o vídeo aqui? Minha segunda afirmação é: o FGTS é um roubo contra o trabalhador. Eu digo isso porque o FGTS basicamente rende muito menos que a poupança, que é o pior investimento de todos, e ao mesmo tempo financia muitas políticas públicas fracassadas. De E novo. aí? Eu quero começar te fazendo uma pergunta, mas antes só uma contextualização, tá? Você diz que o FGTS é um roubo contra o trabalhador, né? Parte de uma perspectiva moral, né? Não explica muita coisa. E tem um discurso seu antigo na Câmara, onde você criticava aqueles 10% de multa que tinha no FGTS. Só um ponto aqui. Partir de uma premissa moral não é um problema, até mesmo porque vocês vão ver que tanto o Adam Smith aqui ele vai corroborar por meio de premissas morais ao argumento também do Charlie. Então, assim, não é um problema, certo? Claro que a gente tem que fundamentar, economicamente, sociologicamente, enfim, é importante. Só que utilizar esse tipo de ataque já diretamente pode ser contraproducente para o próprio Charlie, que é o que eu vou mostrar aqui. Que era um dinheiro que ia para o Estado, e na sua fala você dizia assim: esses 10% é um dinheiro do trabalhador que está indo para o Estado, e por que o dinheiro do trabalhador tem que ir para o Estado? O que aconteceu na prática? Se extinguiu a multa de 10%, mas o trabalhador não viu um centavo desse dinheiro. Então, no final das contas, a defesa da extinção da multa virou só um benefício para o trabalhador. Então, minha pergunta é: você quer mudar o quê? Trabalhador? Não, benefício para o empregador, desculpa. Tá vendo? Isso também é um outro argumento moral que aí o Adam Smith, ele concordaria com o Charlie, tá vendo? Porque que a questão de ser um argumento moral, principalmente eh, quando a gente fala sobre economia e sobre sociedade, num sentido de, abordar grandes autores, e eu sei que aqui nós estamos com escolas diferentes. O Charlie vai defender uma heterodoxia, enquanto o Kim tá defendendo uma ortodoxia econômica, certo? Só que, novamente, o Kim, ele tem um pressuposto, que é o FGTS é um roubo contra o trabalhador, algo que o Adam Smith, ele concordaria com os argumentos do Kim. Só que olha só, o que o Adam Smith ele mais vai falar, dentro da sua obra Riqueza das Nações, é sobre justiça, tá, gente? Liberdade é o motor da sociedade, mas o pilar é justiça. Justiça você pode entender como equidade, que é uma palavra que também vai vir junto à justiça na obra do Adam Smith. Então, o Kim, ele ignora isso. E, obviamente, ele vai ignorar isso, porque utilizar somente dessa retórica da liberdade, do dano, então é mais favorável para ele nesse sentido. Mas dentro desse próprio debate do FGTS, o Kim, ele, por não utilizar o Adam Smith eh, em, de maneira ampla, vai ficar capenga o argumento dele, o que vai colocar o próprio Adam Smith contra o que o Kim vai estar falando. Vamos continuar? A minha pergunta é: você quer mudar o que no FGTS? Como garantir que essa mudança também não vai onerar só o trabalhador e facilitar só a vida do empregador, diminuindo esse custo, entendeu? Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o Arthur Duval. Eu perguntei: Sim. como você vai criar um mecanismo institucional de lei que garanta que quando você excluir ou mudar o benefício, por exemplo, incorporando ele no salário mínimo, que eu imagino que talvez seja o que você defenda, o que vai garantir que pessoas que recebem acima do salário mínimo vão continuar recebendo esse benefício? Só um exemplo rápido para você poder responder bem e entender o que eu estou falando. Imagine que eu trabalho numa empresa, eu mesmo no meu último emprego, eu recebia cerca de R$ 2.600 no meu último emprego, mais os 8% que era depositado do FGTS. Vamos supor que amanhã a gente indexe o FGTS ao salário mínimo. Aí nessa empresa que eu trabalhava ganhando 2.600, eu vou deixar de receber o FGTS, vai aumentar, sei lá, 8% desses 2.600, mas o que garante que os próximos funcionários não vão entrar na empresa para receber 2.500, ganhando menos do que eu ganhava e ainda não recebendo os 8% do FGTS? O Charlie, ele foi muito perspicaz na pergunta dele, porque ele entende qual que é o argumento do Kim, dessa questão do FGTS é roubo, enfim, a gente deveria
mudar o FGTS. Claro que o Kim está utilizando de um subterfúgio para poder argumentar que o FGTS é roubo. E de certa maneira ele está correto, porque rende menos e ainda financia obras sem o consentimento do trabalhador, ou seja, dentro de uma poupança forçada, certo? A qual, quando o trabalhador ele vai recorrer lá no futuro, ela vale muito menos do que poderia valer, certo? Só já o argumento de uma poupança forçada já seria problemático para o Adam Smith, por exemplo. E é isso que o Kim está defendendo. Fora a questão do rendimento. Esse dolo, esse dano, ele já acontece, certo? E aqui, olha, a gente pode utilizar até mesmo da introdução do Edwin Canaan na Riqueza das Nações, no livro em PDF, gente. O objetivo da justiça é a segurança contra danos, constituindo o fundamento do governo civil. Então, olha só, justiça é o principal fator dentro da obra do Adam Smith. Justiça, correto? E aí, dessa maneira, se a gente for pensar o argumento do Kim Kataguiri aqui, não é justo com o trabalhador isso, correto? Não é justo, mas olha só, o Charlie ele utilizou de um argumento de que o Kim votou uma outra situação entre empregadores e empregados, ou seja, patrão e trabalhador, a qual o Kim também diria que seria benéfico ao trabalhador, e não teve um repasse desse benefício ao trabalhador, e que antes, de certa maneira, garantia esse benefício ao trabalhador. E isso é muito importante a gente entender, gente. Porque, olha só, o próprio Adam Smith, ele vai dizer... Só um minutinho aqui. Cadê? Não é esse. Aqui. Perfeito. Na página 93, a gente tem aqui. Tem-se afirmado que é raro ouvir falar das associações entre patrões, ao passo que com frequência se ouve falar das associações entre operários. Entretanto, se alguém imaginar que os patrões raramente se associam para combinar medidas comuns, dá provas de que desconhece completamente o assunto. Os patrões estão sempre e em toda parte em conluio tácito, mas constantemente e uniforme para não elevar os salários do trabalho acima de sua taxa em vigor. Resumindo o que está sendo dito aqui nessa parte da Riqueza das Nações. Os patrões, sempre que possível, em conluio, mesmo que tácito, eles vão fazer com que os salários eles sejam pagos abaixo ou minimamente em conluio, em consideração com outros patrões, para que esses salários não sejam altos, correto? Então, há sim um conluio entre patrões. Isso o Adam Smith está falando lá atrás, correto? E de certa maneira, naquela votação que o Charlie trouxe aqui, beneficiou o patrão, em detrimento do trabalhador. Então, sim, os patrões, por meio daquele trecho aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui de novo na tela. Até saiu uma... Cadê? Tava aqui, ó. Os funcionários não vão entrar na empresa para receber 2.500. Trabalho numa empresa, eu mesmo no meu último emprego, desculpa. A multa de 10% do FGTS, criada em 2001 para cobrir perdas de planos econômicos, foi extinta em 2019. Esse valor não era destinado diretamente ao trabalhador, mas sim ao fundo de garantia. Ou seja, de certa maneira, isso recompõe essa perda, correto? Com o fim da cobrança, não houve devolução direta aos trabalhadores, apenas uma manutenção da multa de 40% paga ao empregador em demissões sem justa causa. Então, esses 10% sumiram. De certa maneira, isso ajudou o empregador, certo? Então, o Adam Smith ele seria contra esse tipo de medida. Apesar do FGTS ser uma bosta, ainda assim é uma garantia de que esse dinheiro vá para o trabalhador. E não estou falando aqui do mérito da questão se é roubo ou se, de certa maneira, ele valoriza mais do que poupança ou qualquer outra coisa do tipo. Não é esse o mérito. É uma bosta? A gente pode falar que é uma bosta? É uma bosta. Mas ainda assim, esse repasse de 10% ia para o empregador. Agora não, para o trabalhador. Agora não. Agora não vai, não vai para o trabalhador por meio do fundo de garantia. Então, de certa maneira, esses 10% ficaram de bônus para o empregador, certo? Então, essa lei só
favorecer o empregador, correto? Então, o Adam Smith, nesse sentido, ele já concordaria com o Charlie, correto? Vamos continuar aqui. Uhum. Vamos lá. Bom, garantias não existem na política, né? Como garantir com certeza que tal coisa vai acontecer, que tal coisa não vai acontecer? Tanto que essa redução de 10% de multa, né, não foi revertida para o trabalhador. Bom, eu não tenho maioria na Câmara. Olha só, gente, o Charlie ele foi num ponto tão importante aqui que vai desmascarar um pouco desse liberalismo do próprio Kim Kataguiri. O Kim, ele é liberal em falar que o FGTS é um roubo contra o trabalhador, correto? Até aí, concordamos e o Adam Smith estaria de acordo e eu também estou de acordo. Mas olha que interessante. Agora a gente tá falando de garantias. Aí a parte liberal do Kim que falha, que aí essa parte eles esquecem, correto? E por isso que aqui eu sempre trabalho essa questão do liberalismo com vocês. Eu falo do porquê eu sou liberal e do porque o liberalismo não é isso que muitas vezes é pintado aí, seja pela direita ou principalmente pela esquerda marxista, tá? Mas vamos lá. Eu não sou presidente da República, então eu não defini qual foi o desenho do que isso aconteceu. Mas, no mínimo, vamos lá se eu consigo fazer você Mas você vota. Mas você vota. Ele fala que não há garantias, que ele não é aí ele justifica, né, eu não sou presidente, eu não tenho maioria e blá blá blá. Então, teoricamente não tá na minha conta. Só que ele vota essas leis. Ele vota essas leis. E é por isso que a pergunta do Charlie é muito interessante e muito importante. Isso desmascara esse tipo de liberal que o Kim é. Ele é liberal na hora de falar assim, ó, esse aqui é um problema, eu vou votar contra. As consequências desse problema, e aí ele ignora a questão da justiça no Adam Smith. Ele ignora que a justiça é a base, é o pilar, certo? A liberdade é o motor. Porém, a base, que é o mais importante, é a justiça. Então o Estado tem que garantir. Eu não quero saber se o voto do Kim de certa maneira, vai me garantir lá na frente. Ele tem que ter certeza disso, porque quando ele vota contra, ele tá me lesando. E aí quando ele vota pra me lesar, ele não tá ligando se lá vai ter consequências para o trabalhador. Ele não tá preocupado com isso. E ele tem que se preocupar com isso, porque ele faz parte dessa estrutura do Estado que, teoricamente, deveria garantir essa justiça. Então, ele se exime. Tá vendo como é que é interessante? É claro que ele é um político, né, gente? É óbvio que ele é um político. Então, pra ele, fica muito fácil. Eu falo, eu sou contra, mas eu não garanto as consequências do meu voto. Ué, mas você tem que garantir. Se você não garante, então você não vota contra. Entende a dinâmica aqui? você concordar comigo. Eu acho que a gente pode pensar em várias alternativas para o FGTS, mas no mínimo garantir que o trabalhador pode ser uma garantia para quando ele for demitido, mas ele escolhe onde aquele dinheiro vai ser investido. Se a gente puder fazer assim, podemos concordar, porque a gente tem uma diferença, em 20 anos, o FGTS deu 202% de retorno. A poupança deu mais do dobro, 464%. A bolsa, investimento de risco, deu 755%. O CDI, que é o investimento seguro, deu 1.724%. Então, assim, no mínimo, permitir que o trabalhador possa escolher o investimento, até porque vários trabalhadores me buscaram quando teve a limitação em relação ao saque aniversário, né? Mesmo porque, na minha avaliação, é o dinheiro dele, mas o governo força o trabalhador a pagar pro governo fazer políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que o próprio governo admitiu que 56% das casas feitas são defeituosas. Então a gente pode defender que ele continue sendo pago, que ele continue lá pro trabalhador, mas que ele decida onde aquele dinheiro vai ser investido. O que você acha? Eu não concordo com isso. Olha só, novamente, a preocupação do Kim é a liberdade, não é a justiça. Correto? Por mais que, de certa maneira, há um dano ao trabalhador. Correto? Se você, de certa maneira, perguntar ao trabalhador o que ele quer, se ele quer o dinheiro já no seu bolso, ou se ele quer o dinheiro guardado, rendendo, e aí a gente pode entender essa fala do Kim como algo, de certa maneira, positivo, tudo bem. Porém, temos outras problemáticas. Olha só. E aí, vai para além do escopo dessa discussão. Nós temos a educação como uma instituição de Estado. Hoje a gente tem uma fragmentação disso, por exemplo. O Estado ele deveria garantir educação.
Essa é uma das ferramentas, né, de justiça do Estado, a educação, tá, e tá lá no Adam Smith. Só que olha só, a gente está debatendo a liberdade, e a liberdade, gente, entenda, a liberdade ela é condicionada. Condicionada. Por que que ela é condicionada? Se você é um miserável, olha aqui, eu trouxe mais uma passagem aqui do Adam Smith, deixa eu ver se é essa daqui. Cadê? Não, também não, essa daqui. Nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz se a grande maioria de seus membros forem pobres e miseráveis. Aqui tá na página 101, tá, gente? Se vocês quiserem também eu deixo o PDF aqui para vocês poderem analisar e poderem ler. Mas enfim, aqui ele tá falando sobre a questão da pobreza como um todo e como isso impacta nessa sociedade. E impacta também na liberdade, no tipo de liberdade que você tem. Se você é muito pobre, se você não tem educação, ou seja, que é algo que é estrutural do Estado, que é o que o Adam Smith ele pressupõe, você não consegue nem fazer esse tipo de debate que o Charlie e o Kim tá fazendo. Você não consegue, você não tem essa capacidade. E o Kim não tá preocupado com isso. Por que que o Kim não tá preocupado com isso? Porque educação é uma coisa que gasta um esforço monumental. Teoricamente, deveria gastar muito mais dinheiro com isso. O Estado deveria gastar mais isso. E o Kim tá preocupado com isso? Não, o Kim tá preocupado em votar em escolas privadas ou algo do tipo. Ele não tá preocupado em dar uma educação. Até mesmo porque quando se fala de educação, eles querem retirar de algo que já está posto. Por exemplo, nós temos aí poucos gastos com educação básica e educação técnica. A gente tem o gasto relativo aos países da OCDE na graduação, ou seja, ensino superior. Aí qual que é a ideia de gênio que eles, né, principalmente lá do MBL, do Missão, eles têm? Eles querem retirar do ensino superior, que já é algo que já está validado, já está, enfim, já está em conformidade com países da OCDE, e repartir isso para os outros dois. Em vez de manter o que já está bom e aumentar aquilo que deveria ser aumentado, que é para educação de base e educação técnica. Mas eles não vão fazer isso, eles não vão propor isso. E a gente sabe muito bem o porquê. E aí aqui eu trouxe uma outra passagem também, tá? Cadê essa daqui? A da página 149. E é por isso que eu falo que a fala do Kim, ela deixaria, por exemplo, o Adam Smith extremamente receoso e desconfiado. Sempre que os legisladores tentam regulamentar as diferenças entre mestres e seus trabalhadores, seus conselheiros são sempre os mestres. Por isso, quando a regulamentação favorece os trabalhadores, ela é justa e equitativa, ao passo que às vezes ocorre o contrário, quando a regulamentação favorece os mestres. Então, toda regulamentação que favorece os mestres, ou seja, os patrões, e é o que o Kim muitas vezes prega, ela não é justa e nem equitativa. Então, isso aqui é o Adam Smith falando, gente. Isso aqui não é o Marx falando, não, tá? Isso aqui é o Adam Smith falando. E é por isso que eu falo que ler A Riqueza das Nações é uma coisa, entender a riqueza das nações é outra totalmente diferente. E aí é que tá. Não ser hipócrita ou conveniente em escolher os seus argumentos também é outra coisa que define um liberal. Muitas vezes a gente vai ser colocado contra a parede com os nossos argumentos, isso é um fato. Só que, por exemplo, o Kim, ele tá certo na premissa dele, não é justo você fazer compulsoriamente o trabalhador pagar o FGTS. Isso é verdade, eu concordo com o Kim. É também outra verdade que ela rende menos, então se você tá lesando e o trabalhador nesse sentido, ele é o mais interessado no seu dinheiro e investir o seu dinheiro, é outra coisa que é correto. E pior de tudo, que é a frase, eu acho que essa temática do Kim como premissa, ela tá até, de certa maneira, correta, que utilizar dessa poupança compulsória que rende menos para o trabalhador, para pagar políticas que muitas vezes são desastrosas, é basicamente um roubo, isso é verdade também. Só que olha que interessante, ele defende isso, mas a segunda parte, ou a a base do liberalismo, a base dessa ortodoxia, que o Adam Smith vai pregar, ele não toca nisso, e por isso que quando o Charlie faz aquela pergunta, desmonta o argumento do Kim.
Tá certo que o Kim tá dando uma floreada aqui agora para ficar menos ruim, mas de certa maneira o Kim ele sim beneficia com a extinção do FGTS, por exemplo, sim, beneficiaria o empresário, o patrão, certo? E não beneficiaria o trabalhador. E aí quando ele fala que não tem como garantir isso, é contraproducente, é totalmente contra o que é o papel da justiça do Estado em Adam Smith. Totalmente contra. Totalmente. O Estado tem que garantir por meio da justiça isso. Ah, mas eu não sou maioria, eu não sou presidente. Pô, então você tem que parar de legislar, meu amigo. Ou minimamente não votar contra isso. Agora, quando você vota a favor da extinção de algo que você não sabe se vai ter essas consequências, ou que você não tem as garantias de que isso vai chegar no bolso do trabalhador, então você não vota. Você vota contrário a isso. Então, de certa maneira, o Kim ele vota favorável aos patrões, sim. Tá joia? Porque tem um problema, eu acho que você vai concordar. O FGTS ele é um fundo de garantia que não só garante um colchão para o trabalhador quando ele for demitido, mas ele também funciona como um estabilizador de demanda. Por exemplo, durante a crise do governo Dilma, a gente teve uma explosão dos saques do FGTS. A gente tinha uma média de 50, 60 bi que era sacado antes, e durante a crise do governo Dilma, em 2015, 2016, isso explodiu para mais de 200 bilhões de saques. Ou seja, 200 bilhões que entraram na economia durante a crise serviram como estabilizador de demanda para que as pessoas continuassem consumindo, já que você teve uma explosão do desemprego. Ele serviu como um pagador de dívida, então a pessoa conseguia pagar o seu aluguel, conseguia cumprir com as suas despesas financeiras, etc. Por quê? Porque o FGTS ele funciona como um instrumento que é anticíclico. Se a gente pegar o FGTS, deixa eu concluir, se a gente pegar o FGTS e dar a liberdade do trabalhador colocar no mercado de capitais, você vai estar pegando um instrumento anticíclico e aplicando no mercado procíclico, que tende a deteriorar quando você tem uma grande explosão do desemprego durante uma recessão. Então, se durante a crise do governo Dilma a gente tivesse grande parte do FGTS no mercado de capitais, esse mercado de capitais teria deteriorado durante a crise, que foi o que aconteceu, as pessoas teriam perdido esse colchão, porque o FGTS ia deteriorar junto com isso, e a gente ia ter uma explosão, a gente ia ter um travamento daquilo que o Keynes chamava de multiplicador da economia. Por quê? Porque as pessoas não iam receber esse colchão, ou seja, ia ser 200 bi que ia ser menos durante essa crise, naturalmente a demanda ela ia colapsar, as empresas iam contratar, iam despedir ainda mais do que despediram durante ali, então a gente poderia ter tido um desemprego maior, a gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7%, poderia ter sido 8%, 9%. Eu só estou te dando a explicação para você entender por que colocar no mercado de capitais não funciona, tá legal? A explicação tá muito longa. Não, tudo bem, Deixa eu vai. falar. Olha, eu acho que não tem nenhuma contradição. Ó, essa explicação do Charlie, apesar de ser técnica, ser econômica, aí vai variar de uma visão econômica que a pessoa tem, certo? E aí temos um problema. Por quê? O Smith, ele não acha que o Estado deva apadrinhar as pessoas, não, tá, gente? Então, essa discussão, quando ela vai para o tecnicismo, quando ela vai por visões de economia, o que o Adam Smith ele diria é o seguinte: você tem que dar educação para as pessoas, você, enfim, dá o mínimo para essas pessoas, para elas, se elas conseguirem andar com as próprias pernas, correto? Ou seja, elas conseguirem ser cidadãos plenos, perfeito? E aí sim, por meio desse tipo de debate, as pessoas escolherem qual é a melhor forma. Agora, nunca você coagindo, você achando que o Estado ele sabe melhor para as pessoas do que as próprias pessoas. E nesse sentido, eu não concordo com o Charlie, tá? Aí eu tendo a concordar com o Kim. Eu acho que o maior interessado em si mesmo é a própria pessoa. Algo, mas tem gente que não consegue ter um aproveitamento econômico e tal. Mas aí é que tá, gente. Há uma base para a gente chegar nisso. Então, essa liberdade que a gente está discutindo agora, nesse ponto aqui do vídeo, ela é uma liberdade condicionada. Condicionada ao quê? A base que a gente tem social, as oportunidades que nós tivemos na vida, ao nível de educação que a gente tem. Então, de certa maneira, a gente não tem nada que deveria termos antes. Tudo que o Adam Smith ele prega que a gente deveria ter antes, que é educação, justiça, certo? Ou seja, o Estado ele agindo como um mantenedor dessa ferramenta da justiça,
um mantenedor de equidade para as pessoas poderem disputar, aí sim, com os seus talentos ou florescer dos seus talentos no mercado de trabalho, essas coisas, nós não temos nem o básico. Se nós não temos nem o básico, apesar de eu gostar desse tipo de discussão, a maior parte das pessoas não entendem esse nível de discussão que o Charlie e o Kim está tendo. Tá vendo qual que é a problemática? A problemática não é a discussão em si, mas é que as pessoas não entendem nem o que eles estão dizendo. Mas isso é muita presunção falar que as pessoas não entendem. Muitas pessoas vão concordar com o Charlie, numa visão técnica. E sim, é um argumento cíclico, que uma ferramenta cíclica que você está utilizando, de certa maneira, numa forma anticíclica, que de certa maneira contém os problemas de uma crise. Sim, mas as pessoas entendem sobre isso? Elas entendem se elas têm educação, se elas têm dinheiro, se elas têm moradia, se elas têm o mínimo que elas precisam ter para poder começar a participar desse tipo de discussão. Aí sim a gente pode começar a focar nesse tipo de debate, entende? Mas não, elas não têm isso. Então qualquer tipo de argumentação que a gente tiver aqui foge do escopo do que a gente entende como liberdade, do que ser justo. Então, de certa maneira, fugiria do que o Smith ele pregaria lá atrás. Eu não sei se Tradição vocês em relação entenderam. ao que eu falei e em relação àquilo que você está defendendo. Não necessariamente esse recurso precisa estar investido em bolsa. A gente pode limitar esses investimentos a investimentos seguros, a investimentos que não tem. Ó, caralho, cara, segura mesmo, rapaziada. A investimentos que não tem a volatilidade da bolsa de valores. E você diz o seguinte: olha. Investido em bolsa tem um risco de ser deteriorado em momentos de crise. E você concorda? No FGTS é a certeza que vai ser deteriorado em momento de crise e em momento de bonança. Claro então que não. Muito melhor para o trabalhador. Aí o Kim falou que poderia ser investido em bolsa e tal. De certa maneira, o Kim também aqui está sendo bem paternalista, né? Dizendo aonde deveria ser investido. Ao meu ver, não é essa a discussão que deveria ser feita. A discussão que deveria ser feita vai render? Vai render corretamente? Ou seja, vai ter um certo lucro ali pro lucro, ou pelo menos uma manutenção desse salário no longo prazo? Ele vai conseguir retirar a hora que ele quer? Ele pode escolher participar ou não? Eu acho que esse é o debate, certo? Esse é o debate. Agora, como vai ser reinvestido, se vai ser em poupança, que é o que o Kim falou aqui agora, ou como o Charles, se o Estado ele tem que recolher isso para usar de uma maneira anticíclica, isso para mim é tecnicismo e as pessoas não entendem de tecnicismo. Nós temos que ficar literalmente na questão da justiça e da liberdade. Então, de certa maneira, essa última fala aqui do Kim Kataguiri aqui, ó, quer ver? Claro Então que não. muito melhor para o trabalhador. É muito melhor. Não, você não sabe, né? Você não sabe. Pelos números aí, você está comparando com coisas que pessoas com um capital já proeminente, com um nível de inteligência, com o básico enfim, moradia, emprego, conseguem fazer. Então você está falando que é melhor, sendo que você não consegue colocar isso para todo mundo. E a maioria é o trabalhador básico, trabalhador médio brasileiro. Então, quando ele utiliza essa fala, eu acho que é até um erro dele, no sentido, mostrando que ele tem um julgamento moral do que é melhor ou não para o próprio trabalhador. E não, quem teoricamente deveria ter é o próprio trabalhador. Então, por isso que eu tô falando que o Adam Smith aqui ele vai explicar muito sobre essa discussão e também sobre a visão do Kim do que é liberalismo. Ele defende liberalismo até um certo ponto. Quando esse liberalismo ele se choca com empresários, com uma estrutura social, ou seja, educação, justiça, aí ele já não é mais liberal. Aí ele tem a visão dele, que aí sim é uma visão moralista dessa sociedade. E novamente, quando a gente fala em garantias, que seria a aplicação dessa justiça pelo Estado, quem corre com certeza, obviamente ele vai correr disso, porque se ele, de fato, ele for cumprir o dever enquanto liberal, aí é que eu tô tratando só do Adam Smith, para com a sociedade, ele vai entrar em conflito com muitas das pessoas as quais financiam ele.
Então, né, as quais ele está em de diálogo, que geralmente são patrões, certo? Então aqui eu queria só ter conversado sobre isso, elucidar um pouco mais. Claro, é um debate muito interessante, mas é um debate que, novamente, eu vou relembrar vocês, é um debate técnico. E por ser um debate técnico, colocando 2 escolas econômicas em xeque, as pessoas elas deveriam ter a base. Como as pessoas não têm a base, esse tipo de debate aqui serve para enganar as pessoas. Porque no fundo, há uma tentativa de controle dos 2 lados, tá gente? Do Charlie e também do Kim. E aí a gente sabe que política também é interesse. E os 2 lados têm interesse. E no frigir dos ovos, ao meu ver, enquanto liberal, enquanto um estudioso, enquanto alguém que entende o Adam Smith, o Adam Smith, ele sempre vai ser a favor da justiça em primeira instância. Aí sim a gente pode condicionar a sociedade, ou deixar essa sociedade condicionada numa maneira em que a liberdade ela seja discutida com um rigor um pouco melhor. As pessoas podem definir aonde querem colocar o seu FGTS, se elas querem pagar o FGTS, mas elas precisam de uma base. Se elas não têm uma base, a gente está pulando uma etapa. Perfeito? Essa era a explicação que eu queria trazer aqui para vocês. Eu gostei do debate, eu gosto desse tipo de debate. É bom para apontar algumas hipocrisias, é bom para mostrar como a argumentação, ela muitas vezes ela é distorcida. O Kim, ele vai distorcer, ele vai defender algumas coisas, só que ele não defende o pacote, porque defender o pacote seria contraproducente para ele. Enquanto o Charlie aqui também, apesar dele ter uma visão que é interessante e de certa maneira também é moral, em algum momento quando ele vai falar de tecnicismo, ele vai defender algo que vai contra essa liberdade que também já é condicionada. Então, assim, é um debate interessante que, se as pessoas tivessem capacidade de entender, a gente teria uma discussão muito mais aprimorada, a gente teria uma sociedade muito mais autônoma nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou fazer outras análises aqui. É claro que eu tento estudar, trazer alguns trechos para vocês, e quem quiser A Riqueza das Nações, eu posso deixar um PDF aqui, um drive para vocês poderem analisar por si só, tá joia? E o ideal é esse, que as pessoas elas mesmas possam ler e interpretar a obra, correto? Muito obrigado, pessoal, segue o nosso canal e, por favor, dá um joinha no vídeo para chegar para cada vez mais pessoas. Até uma próxima e valeu!